Como trabalhar matemática na Copa do Mundo. A gente está em cima da hora. Eu sei que é muito trabalho, então a gente acabou deixando um pouquinho para cima da hora. Mas eu vou passar algumas ideias para vocês bem rapidinho. Pessoal, não estranha não, tem uma árvore de Natal aqui, mas é porque Natal tá chegando e a minha árvore tá montada desde 1º de novembro. Mas o motivo de ter vindo aqui é porque tem muita gente pedindo sugestões para trabalhar a Copa do Mundo em matemática. Então a câmera vai estar instável, porque eu tô sem o suporte, mas como é rapidinho e a gente meio que já tá em casa aqui, né? Eu vou compartilhar umas ideias assim que vocês podem utilizar envolvendo matemática e a Copa do Mundo. A gente sabe que tem muita matemática com esse assunto, Copa do Mundo. A gente tem desde os esquemas táticos, né, do técnico, quanto a quantidade de seleções por chave também. Essa curiosidade de, pela primeira vez, a Copa do Mundo ser realizada no mês de novembro. Por quê? A própria temperatura, né, do Catar é uma temperatura extrema. Então não daria para ser realizada na mesma época que as Copas anteriores, porque o calor lá é surreal. Por exemplo, lá em Doha, que é a capital do Catar, as temperaturas elas podem variar de 14 a 42 graus Celsius. A gente pode trabalhar com amplitude térmica também, né? A questão dos estádios, existem a quantidade mínima de estádios para se realizar uma Copa do Mundo. No entanto, lá no Catar já tinham alguns estádios, mas a maioria foi construído nesse período aí para a Copa. Outra situação também, que segundo o jornal The Guardian, aproximadamente 6.500 pessoas morreram nas obras da Copa. E dessas pessoas são imigrantes. A população do Catar também, gente, o Catar é pequenininha, menor que o Sergipe, né? Aproximadamente em Sergipe. Então, Sergipe é um estado minúsculo aqui, né? No Brasil. Imagina, um país desse tamanho. E tem uma população muito pequena, é menos da metade da população do Rio de Janeiro. São aproximadamente 2,9 milhões de pessoas. Então, o Rio de Janeiro tem 6,7. Então, vocês imaginam que cabem 2 vezes a população do Catar dentro do estado do Rio de Janeiro. Ainda tem espaço para mais gente. Então, a gente pode trabalhar com densidade demográfica, a gente pode trabalhar com percentuais, né, comparativos. Dentro do futebol, a gente pode trabalhar com as medidas do estádio oficiais, porque são diferentes as medidas para jogos oficiais mundiais. Esses estádios também, eles têm muita história. Dentro das histórias envolvem bastante números matemáticos, além do que eu já falei, da própria população. A quantidade de títulos é muito interessante, porque os alunos, por exemplo, muitas vezes eles me perguntam o que é um hexágono. Aí você fala, nossa, se ele é hexacampeão, é quantas vezes campeão? 6. Então, a palavra hexa, né? O HEX, já está falando de 6. Então a gente pode, a partir daí, a gente pode trabalhar as nomenclaturas, tanto dos polígonos quanto dos poliedros também, né? Um hexaedro, que tem 6 faces, um hexágono, que tem 6 lados, principalmente as nomenclaturas, né? Até chegar ao icoságono, o octacontágono, e assim vai, passar uma tabelinha para eles, e também se eles puderem construir, né, dentro de uma circunferência, alguns polígonos regulares com barbante, ou fazer as construções mesmo e mostrar, né, ilustrar essas construções com as denominações corretas. A gente pode trabalhar com área e perímetro, principalmente, quando a gente fala do campo de futebol. A gente pode fazer comparativos das áreas que nós temos de cada seleção, né? Cada país, cada nação. Eu vou fornecer para vocês também que um amigo que me apresentou este site, que é maravilhoso. Mas antes de falar do site, gente, eu sou mãe. E é mãe para tudo. Então imagina
figurinhas da Copa, meu Deus do céu. O álbum, ele é preenchido com 670 figurinhas. E a gente nunca consegue achar todas as figurinhas inéditas, gente, porque é mais fácil ganhar na Mega Sena do que você achar todos os pacotes com figurinhas inéditas. Então a gente pode também trabalhar percentual. Então eu já consegui 200 figurinhas, quantos por cento ainda faltam? Então, além de trabalhar os percentuais de figurinha que ainda faltam para concluir, que tem os aplicativos de figurinha para você ver o que tem repetido, quantos por cento você já completou. A gente pode falar também dos valores gastos para você completar um álbum. Se você não trocar as figurinhas, né? Se você conseguir todas inéditas, que é impossível, a gente pode trabalhar esses valores também com eles, né? E fazer comparativos. O que daria para comprar com o valor que você gasta para adquirir determinado número de figurinhas? Então, assim, gente, a gente tem aí bastante coisa para trabalhar. Tem a questão da geometria das bandeiras também, que a gente pode estar trabalhando essas bandeiras, né, das nações. E o site que eu falei pra vocês, gente, tem um monte de material pronto para fazerem um torta na cara, uma trilha, que eu já ensinei a fazer trilha aqui também. Dá pra fazer uma competição, bota a pergunta dentro do balão, eles têm que estourar o balão lá, volta, responde a pergunta corretamente. Então, esse material tá todo no site. E também a gente pode colocar algumas questões nas nossas provas, por exemplo, eu estou trabalhando polinômios e aí eu peço para eles encontrarem determinado valor numérico que represente alguma coisa relacionada à Copa também. Posso colocar isso, quantidade de edições que já teve, qual país que participou de mais edições, a gente pode dar uma englobada, porque esse novembro é um mês que tem bastante temática, né? Eu, por exemplo, estou dando um enfoque maior para a questão da consciência negra, né? Porque a gente já teve alguns casos de intolerância sofrida por alguns alunos, não na minha escola, mas que vieram para a minha escola por conta desses casos de intolerância, de racismo e tudo mais. E aí, como eu sou professora pelos meus alunos, eu estou dando um enfoque maior para isso agora em novembro. Então, terminando essa parte assim de conscientização, de um trabalho de pesquisa, dados, né? Que eles estão fazendo, amostragens, aí eu vou entrar nessa parte da Copa. Aí eu entro mais nesse assunto da Copa, mas a gente pode fazer várias atividades, pode fazer um verdadeiro ou falso, pode fazer, como eu falei, torta na cara, um trilha, uma competição com eles, algo bem bacana e divertida também, tá? O site é o impulsiona.org, eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo. E alguns materiais que já tem no Drive, mas vocês podem baixar direto lá, vocês vão fazer a inscrição de vocês na página, e aí vocês têm acesso a todo o material. Gente, é muito... Gente, tem muita coisa, tá falando de vários assuntos, tem uma competição pronta com as opções que o aluno tem que marcar. Tem um lá que eu adaptei, que eu fiz com meus professores, eu usei o meu jogo da memória junto com a trilha. E aí, como que você fez, Angeli? Bom, eu separei os professores em grupos. E aí, 2 pessoas ficavam para andar na trilha, se ajudavam, né? E as outras, elas tinham que escolher a coordenada. Então, ficava o tapete de TNT de coordenada, de jogo da memória, e o tapete da trilha junto. Se eu conseguir uma foto, eu coloco para vocês, tá? E aí, o professor aqui do tapete do jogo da memória, ele tinha que falar as coordenadas, virava, eu fazia a pergunta, e aí o pessoal do grupo dele tinha que responder. Se os colegas respondessem certo, do grupo, né, que fez a escolha da pergunta, ele avançava junto com quem mais do lado tivesse acertado, mas ele tinha o poder de bloquear uma pessoa. Então tínhamos grupo A, B, C, D, E. Se o pessoal do grupo A escolheu e acertou, ele vai falar assim, o B, C, D também acertou, mas eu quero que o E fique bloqueado, ele não vai seguir. Então foi um jogo muito interessante, foi muito bacana. Vou deixar todo o material aqui. Tá falando do racismo no futebol. Tem material do racismo no futebol, tem material sobre o salário dos jogadores e a diferença que tem desses salários. Tá falando da história do futebol, tá falando dos títulos, tem um quiz muito legal. Tem também um jogo que você pode imprimir os bonequinhos para fazer com os alunos. Gente, tá maravilhoso. E se vocês tiverem mais ideias, deixa aqui no comentário pra gente compartilhar com todo mundo, que nessa hora, final do ano, a gente tem que se ajudar, gente. Beijo. Gente, vou ensinar para vocês aqui rapidinho como faz para ir pro Impulsiona.
vão estar em impulsiona.org. Impulsiona.org, que tem vários. Ele fala conteúdo da Copa para Educação Física, mas esse tema Copa, gente, ele é possível de trabalhar em todos os componentes curriculares, todos, tá? Só que esse site realmente é mais especificamente para o pessoal de Educação Física. Mas, como eu já falei, as ideias super aplicáveis para matemática. Tem esse jogo de tabuleiro que vocês podem baixar aqui o jogo. Tem vários materiais. A primeira coisa que vocês têm que fazer é um login, para você ter acesso a tudo. Então eu vou parar o meu aqui, mas eu vou fazer uma... Eu acho que eu já tô logada, mas eu vou botar aqui, acesse sua quadra. Os materiais. Calma aí, pessoal. Ó, mais de 25 PDFs e um jogo de tabuleiro para animar os alunos de todas as idades. Então, ó, aqui nós temos 25 PDFs de jogos de tabuleiro e muito mais. Gente, vamos conferir. Tem muita coisa legal mesmo. Eu amei. Esse Funciona. Foi um amigo meu de Educação Física que me apresentou e eu usei na minha formação voltada aos docentes de matemática, do qual eu sou coordenadora. Então, ó, é ano de Copa, ruas pintadas, torcida pelo Hexa e aulas de Educação Física cheia de criatividade. Só não gostei dessa parte, porque, olha, impulsiona, não é só Educação Física que pesquisa e elabora aulas diferenciadas, não, matemática também, tá bom? Então nós temos o jogo aqui, ó, gol de placa, o jogo de tabuleiro da Copa, vem com tudo, vem com as perguntas, ensino fundamental 2, ensino médio, pode ser colorido, pode ser preto e branco, tem a história da Copa do Mundo, aqui eu já baixei o material, por isso que ele tá dizendo, eu já baixei, já coloquei no Drive, vou deixar para vocês. Copa Catar 2022, vocês podem conhecer o país sede, os grandes símbolos, seleções e disputas, gincana da Copa do Mundo. A gincana é muito legal, gente, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Ó, conteúdo. Saiba como trabalhar diferente conteúdo sobre a Copa do Mundo em sala de aula. Gente, é muito legal, hein? Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Mas tá tudo no Drive já direitinho pra vocês. Mas o legal é vocês também baixarem pra vocês terem pra vocês. Olha isso, a gincana da Copa do Mundo. Gente, prontérrimo. Só baixar e fazer com eles, ó. Narrando jogadas, bate-papo sobre respeito, planejamento, tem tudo aqui. Cerimônias. E tem um que eu gostei muito, que eu fiz com os professores. Quiz da Copa. Até que saiba mais. Quiz da Copa. Esse quiz é muito legal, mas eu adaptei, tá? Eu não fiz igualzinho, tá? Aqui não. Eu preferi adaptar. Para fazer perguntas que envolvessem matemática. Olha, ele é muito legal. Ó, as perguntas estão aqui, ó. Aqui ele tá explicando e tal, ó. Passa ou repassa da Copa do Mundo. A FIFA foi criada em 1904 e sua primeira tentativa de realizar uma Copa do Mundo foi em 1906, sem sucesso. Ao longo da década de 1920, blá, blá, blá. Gente, muito legal. Aí o que eu fiz? Eu quando imprimi para os professores, eu botei perguntas com mais matemática, né? Tipo, a população do Catar, quantas vezes menor que a população do estado do Rio de Janeiro, coisas assim, mas voltadas à matemática, e você pode adaptar, tá bom? Mas eu achei muito legal, porque ele vem pronto, os cartõezinhos prontos. Eu só adaptei algumas perguntas que eu achei que poderiam caber mais matemática, ó. Mas essa daqui, ó, tá falando também de percentuais, também tá bem legal, gente, tá bem bacana mesmo. É muita coisa, ó. Fair play na escola, combatendo racismo no futebol, gente, que demais, olha isso. Entenda a origem do racismo no futebol, conheça a história de grandes atletas negros e suas contribuições na luta contra a discriminação. Gente, é muita coisa maravilhosa. Tem aqui, ó, futebol é coisa de menina, sim, esporte paz, gosto de sustentabilidade. Gente, muito material. E tem as notícias da Copa do Mundo 2022. Então, tem bastante coisa bem legal para vocês pesquisarem e fazerem algumas atividades com os seus alunos. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, fiquem com Deus.